Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz, para juntos nós pensarmos mais uma porção das Escrituras Sagradas. Eu estava com saudade de você, afinal de contas, passamos uma semana viajando fora com muitos compromissos, mas mesmo assim conseguimos atender com a escola dominical, com uma palavra de testemunho, com uma palavra da parte de Deus. Lembrando a você que já vai encontrando o texto sagrado que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, até você encontrar aí, é bom lembrá-lo quanto é importante que você desça aí agora e faça a sua inscrição. Compartilhe com o maior número de pessoas e, afinal de contas, se gostou, deixa aquele like especial, assiste até o final, faz o seu comentário, faz o pedido do assunto que você gostaria de estudar conosco aqui, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta, quase diariamente, estamos aqui trazendo uma palavra para o meu e para o teu coração. Tá lá o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz desta maneira: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém! Que coisa linda, não é? Pois bem, deixa eu dizer para você aqui que Paulo está falando, inclusive, o versículo anterior, ele diz: temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo está quebrando aqui um assunto que só seria claramente visível nos nossos dias, agora no século XXI, que é o problema do egocentrismo, essa coisa de colocar o homem no lugar de Deus, essa coisa de achar que eu sou mais importante do que tudo, sou mais importante que a obra, sou mais importante que Deus, sou mais importante que a igreja, sou mais importante que os meus irmãos, sou mais importante que o mundo inteiro. Não. A verdade é que uma alma tem um alto valor, nem que o homem pegasse todos os valores do mundo não poderia comprar. Por quê? Porque aí está o ensino de que o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus no Calvário, é que traria redenção para os homens. E só, ponto final. Mas dizer que eu sou mais valioso que o resto do mundo, daí também é se achar um pouquinho demais. Mas me chama atenção porque quando Paulo está escrevendo que nós temos um tesouro em vasos de barro, você lembra como funciona a questão de guardarmos coisas preciosas? Você esconde, você coloca dentro de um cofre, e naqueles dias o que se fazia normalmente era colocar dentro de um vaso, lacrar para fazer parecer que era algum tipo de bebida ou de perfume que ali estava guardado, e, se necessário e possível, até enterrar no lugar para ficar escondido. Porque não é o vaso. No momento de resgatar o que é valioso, se quebraria o vaso seria rachado. O valioso é o que está lá dentro. Mas mesmo pensando que o vaso é de barro, que o vaso pode se quebrar, que o vaso, ao seu tempo, ele vai se despedaçar para que o que é precioso venha para fora, que é a presença do próprio Cristo através do seu Espírito Santo, é interessante que Paulo traz aqui para nós um alento, né, aos nossos corações, quando ele fala o que este vaso de barro vai passar ao longo da sua vida. E já nos chama a atenção que ele começa dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você já viu o que acontece na vida de um homem, de uma mulher angustiados? É terrível, porque a angústia
com muita facilidade, dependendo da personalidade daquele que a sofre, ela se transforma em uma doença psicossomática, uma doença da alma que vai eclodir no corpo, em alguma forma de tragédia e de enfermidade. E isso nos chama atenção porque Paulo diz, como portadores do grande tesouro que é a presença de Deus, meu irmão, você não vai estar livre da tribulação. Em tudo somos atribulados. Somos atribulados até nas coisas boas. Diz que o rico não tem um sono tranquilo por conta da sua riqueza. Pelo contrário, sua riqueza lhe causa perturbação porque ele precisa pensar que não pode perder a riqueza, porque está um padrão muito bom. Então ele tem que correr do ladrão, ele tem que correr da inflação, ele tem que correr dos desgovernos dos países. Enfim, então ele é atribulado também como o pobre o é que não sabe como pagar as contas. Mas aí está a ideia. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não deixe que a angústia se instale na tua alma. Você pode ser atribulado e você será atribulado com toda certeza, mas a angústia não pode fazer morada. A angústia não pode tomar conta do seu coração. Ela vai desidratar a sua alma, vai secar o seu coração, o seu espírito vai definhar e você vai se tornar um vale de ossos secos. Então, repreenda a angústia. Mas ele continua e diz, diante das vicissitudes da vida, não tenha certeza, não tenha dúvida, diga-se de passagem, ficaremos perplexos diante das coisas que vão acontecer, mas não desanimados. Deus não pode trabalhar através de um servo desanimado. Põe isso na sua cabeça. Não há o que fazer através de um homem ou de uma mulher desanimados. Porque o desânimo, uma vez instalados, rouba as forças, traz o medo e fecha as portas para tudo. Claro, vamos ficar perplexos de vez em quando. São notícias de acontecimentos mundiais que nos chocam, perplexos, mas não desanimados. Levantamos a nossa cabeça e, a exemplo de uma situação que nós vivenciamos muitos anos atrás, quando fomos fazer uma visita a um casal, estava cada um em uma caminha de solteiro ao seu lado, um totalmente sem movimentos nenhum por conta de um AVC, e o outro totalmente cego, já fraquinho pela idade. E os dois de cama tinham feito vários dias as suas necessidades fisiológicas ali naquela cama mesmo, e ali estavam deitados, cobertos de sarna, todos enferidados, passando fome, numa casa, uma meia aguinha de madeira quente num dia de verão, mas quente de dizer chega. E quando nós chegamos lá, eles começaram a chorar, ai pastor, que bom recebê-lo aqui, que alegria. Meu irmão, não sei nem como é que eu pergunto, como é que você está, não sei nem que pergunta. Nós estamos felizes com Jesus. Meu irmão, se eu fosse Jesus e tivesse que lhe conceder um desejo, o que você mais gostaria agora? Imagine, coberto de sarna, fedendo, sujo, numa cama, com fome. Eu queria poder comer uma banana, uma laranja. Já estava tão bom para mim, porque o resto, Jesus é maravilhoso. Então, perplexo, mas não desanimado. E Paulo continua, ele diz, perseguido sim, desamparado nunca. Sabe por quê? Porque Ele está comigo e contigo. Então você pode até ser perseguido vez por outra, mas jamais será desamparado. Isso porque estamos amparados em uma promessa. Na sua promessa ele nos disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então está tranquilo, fica em paz. E aí ele termina dizendo, abatidos, mas não destruídos. Tem hora que cansa. Tem hora que você verga diante do peso da cruz. O próprio Jesus precisou de Simão Cirineu para carregar a sua cruz em alguns momentos, ajudá-lo a carregar partes da sua cruz. Mas veja, abatido, mas destruído não. Jesus teve ajuda para carregar a sua cruz em poucos momentos, mas não estava destruído. Ele foi até o patíbulo, ele foi pregado, ele ficou ali,
ali ele entregou a sua vida, ali ele expirou e completou a sua missão. Então, pode ter certeza, seremos abatidos, ficaremos abatidos diante de momentos da vida? Claro que sim, mas destruído não. Até porque não tem como destruir aquilo que é de Deus. O tesouro que está dentro de nós é a presença do próprio Deus. Em este vaso se quebrando, esse vaso se despedaçando, e a morte chegando para nós, tranquilo, ele, pelo seu poder, tornará a trazer-nos de volta. E é por isso que ele no verso 10 vai dizer, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo. Sabe o que acontece quando nós morremos? Morremos para alguém, morremos para uma cultura, morremos para uma filosofia, morremos para uma sociedade, morremos para uma vida saudável, morremos, enfim, para esse mundo. Nós estamos levando o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste em nós. Quando você perde pai, mãe, tio, tia, avó, parente, amigos, por conta da palavra, fica tranquilo. Você está levando o morrer de Jesus no seu corpo, mas a vida de Jesus vai se manifestar em você. E olha, quando a vida de Jesus se manifesta, meu irmão, diz o texto que quando estava Jesus com Pedro e João lá no Monte da Transfiguração, e Jesus se transfigurou, eles ficaram tão abismados, disseram, Senhor, vamos construir 2 tendas, 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, e esqueceram deles mesmo. Quando a vida, quando a glória, quando a presença se manifesta. João era aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, era o íntimo, o amigo de Jesus, o mais íntimo dos 12. Mas quando ele viu Jesus ressurreto, cheio de glória na ilha de Patmos, ele escreve, eu caí como morto aos seus pés. Ele tocou no meu ombro e disse, pode ficar de pé porque eu te fortaleço. A vida de Jesus está aqui para te fortalecer. Tá bom, meu amado? Fique com essa palavra. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Vamos fortalecer. O tesouro está aqui dentro. O vaso pode ser de barro, mas o tesouro continua. Porque ele prometeu. Ele prometeu estar ontem, estar hoje, estar sempre, porque ontem ele foi, hoje ele é e amanhã ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Um forte abraço. Eu te espero sexta-feira na Escola Bíblica Dominical.